Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre vocês, suas famílias, e possa lhes aumentar a fé, possa lhes encorajar, que mesmo diante dos desafios internos e externos, cada um de vocês continue confiando no Senhor, o Criador dos céus e da terra, como compartilhamos anteriormente no Salmo 121. Muito bem, nessa ocasião, nós gostaríamos de compartilhar com vocês o Salmo de número 9. Então, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia para o Salmo de número 9, gostaria de poder dar algumas informações aqui sobre esse Salmo, para que você e eu possamos, na sua leitura e exposição, poder entender mais aquilo que o autor Davi, usado por Deus, quis ou quer desafiar o nosso coração. Bom, o Salmo de número 9, ele é melhor entendido, lido junto com o Salmo de número 10. Parece que são salmos que trazem aí por trás o mesmo contexto e o mesmo tema. O salmista Davi, ele está clamando ao Senhor, começa com adoração, mas a ideia do salmo é que ele está clamando ao Senhor para que Deus possa livrá-los dos seus inimigos e ao mesmo tempo de toda a injustiça que é o combustível daqueles que não temem a Deus, daqueles que não respeitam a aliança do Senhor, daqueles que não cumprem com seus mandamentos. Então, esses injustos, esses inimigos de Deus, são também inimigos do povo de Deus. E, além deles serem injustos, eles promovem a injustiça. Então, Davi está clamando a Deus para que Deus se levante contra esses inimigos, para que cesse a sua funcionalidade e toda a injustiça envolvida. E nos Salmos 9 e 10, nós também vemos de forma bem clara que Deus atende ou atenderá o clamor do salmista e então, por fim, será vitorioso e também concederá vitória aos filhos e filhas de Deus. Então, em meio a esse contexto dos Salmos 9 e 10, o que eu gostaria de ressaltar aqui nessa ocasião é que o conhecimento do Senhor é que pode nos fortalecer e nos ajudar a continuar confiando nele. Salmo 121, que compartilhamos anteriormente, nós falamos sobre o encorajamento do Salmo em confiarmos no Senhor. Não confiarmos nos montes, não confiarmos em nenhum outro dispositivo criado em si, mas confiarmos no Senhor, que sim, usa dos mais variados dispositivos para alcançar, para abençoar, para suprir o seu povo. Mas nossa confiança não deve estar em nenhuma dessas coisas, mas tão somente estar no Senhor. E como complemento desse pensamento que eu gostaria de deixar com vocês nessa ocasião, nesse compartilhar, é como nós podemos aumentar nossa confiança no Senhor e continuar confiando nele, mesmo diante do caos. Seja o caos como foi apresentado pelo salmista aqui, que era proveniente dos inimigos e da própria injustiça, seja o caos da nossa própria incredulidade, seja o caos que essa pandemia tem trazido, ou os desdobramentos dessa pandemia, seja qual for o caos, seja qual for a desorganização, seja qual for o conflito, como nós devemos continuar confiando em Deus e fortalecendo ainda mais a nossa confiança. Então, a nossa proposta aqui é que o conhecimento do Senhor e de seus atributos é o combustível que nós precisamos para aumentar nossa confiança em Deus e perseverar confiando nele, independentemente daquilo que nos cerca, de inimigos, de injustiça e de qualquer outra manifestação de caos, de problema, de instabilidade. Nós confiaremos ainda mais no Senhor e seguiremos confiando à medida que nós o conhecemos. Então vamos lidar com o Salmo, capítulo 9, e colocaremos nossos olhos
com um pouquinho mais de detalhe nos versículos 9 e 10. Então vamos ler o Salmo de número 9. Diz assim o Salmo de número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Então o salmista começa louvando a Deus. Louvando a Deus porque ele tem no seu coração, na sua memória, que Deus já havia os visitado com graça, com bênção, com cuidado, com proteção, em várias outras situações. Então, Davi tinha isso na sua memória e no seu coração, então ele não poderia se achegar diante do Senhor sem reconhecer a sua grande graça e misericórdia, a qual o havia sustentado até então. Todas as vezes que nós nos chegamos a Deus, todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios para falar com o Senhor, nós precisamos estar com essa mente, com esse coração. Lembrar de tantas coisas que Ele já fez por nós. Nos criou, nos salvou, tem nos preservado do mal, tem nos sustentado, tem se relacionado conosco, tem perdoado nossos pecados, tem nos livrado de tantas manifestações de mal, algumas delas nós não temos nem consciência. Então, sempre que nós nos voltarmos para falar com o Senhor, ainda que seja em meio a perseguições, a injustiça ou ao caos, nós não podemos ter um coração pesado, imaginando que o Senhor se esqueceu de nós ou não tem sido por nós. No meio do nosso clamor, precisa sempre haver um dispositivo, precisa haver sempre uma manifestação de gratidão e de louvor ao Senhor, porque Ele tem sido gracioso e misericordioso conosco, isso de forma consistente e duradoura. O versículo 2 diz: por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, o salmista Davi deixa claro que não é apenas pelas coisas que Deus faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ele também manifesta-se de forma graciosa e misericordiosa. Por exemplo, Lamentações diz que os dias que nós vivemos, um dia acaba e o outro começa, e isso é manifestação de graça de Deus, de misericórdia de Deus. O fato de nós não sermos consumidos, o fato de dormirmos e acordarmos no outro dia, isso é graça, isso é misericórdia de Deus. O mundo está sendo sustentado pela graça do Senhor, mesmo em meio a toda essa pandemia. O Senhor ainda tem nos possibilitado viver. Então, algumas pessoas contaminadas estão sendo curadas de forma total. Muitas outras pessoas foram contaminadas e nem sintomas têm. E outras pessoas não estão sendo contaminadas. Então, sim, existe uma tristeza e um clamor para que aquelas que estão sendo contaminadas e estão com sintomas graves, que o Senhor intervenha, que o Senhor as cure, que o Senhor ministre graça e misericórdia. Mas o nosso olhar também precisa estar para as várias outras coisas que o Senhor tem feito em meio a essa pandemia. Então, sim, nós louvamos a Deus por todas as coisas que Ele faz, mas principalmente louvamos a Deus por aquilo que Ele é. O Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é atencioso, o Senhor é cuidadoso, e nós devemos louvá-lo e engrandecê-lo por isso. E o salmista começa esse salmo mesmo clamando a Deus para que destrua os inimigos, para que destrua as injustiças e suas várias manifestações de mal, para que Ele nos ajude diante do caos, mas Ele começa reconhecendo, olha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus com o qual eu me relaciono, Ele essencialmente é gracioso e misericordioso, e Ele tem várias manifestações de graça e de misericórdia, e eu preciso reconhecer isso ao me colocar diante dele e a colocar as minhas causas diante do Senhor. E essa sempre deve ser a nossa disposição, de reconhecer a essência graciosa, amorosa, bondosa do Senhor e também os seus feitos dos mais variados em nossas vidas. Ele continua mostrando aqui, clamando para que Deus haja em socorro a ele, eliminando os seus inimigos. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de sua presença. Estão mostrando a vitória, a grandiosidade do Senhor frente ao mal,
aos inimigos e à injustiça. Pois julgaste meu direito e minha causa, do teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos, apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento, mostrando o poderio, né, do Senhor. Versículo 7, o Senhor, porém, reina para sempre, do seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Eu queria parar um pouquinho nesses dois últimos versículos lidos e aí trazer algumas aplicações e implicações ajudados pelo próprio texto do Salmo 9 e do Salmo 10. Bem, o relacionamento com alguém está totalmente alicerçado num processo ou no ato de confiança. Você não se relaciona com quem você não confia. Pelo menos você não se relaciona sinceramente, profundamente, de forma integral com alguém que você não confia. Então, todos os nossos relacionamentos, eles necessitam de confiança. Você pode trazer à sua mente aí os seus melhores relacionamentos. Se você listar as coisas pelas quais fazem aquele relacionamento ser um bom relacionamento, com certeza o item confiança estaria lá entre os tops, entre as prioridades ou os prioritários para fazer daquele relacionamento um bom relacionamento. Se nós estamos falando sobre confiança e estamos falando ao mesmo tempo sobre relacionamento com Deus, não dá para você separar um do outro. Então, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais confiamos nele. Mas para confiarmos no Senhor, nós precisamos conhecê-lo. Você não confia em quem você não conhece. Você não confia em quem você não conhece. As pessoas com as quais você tem pouco conhecimento, você não conhece, você ouve suas palavras, você vê os seus atos, você se aproxima deles com algum pé atrás, com alguma reserva. Então, isso fatalmente acabará acontecendo em seu relacionamento com o Senhor. Se você não confia, você não vai se relacionar. E por que você muitas vezes não confia no Senhor? Porque muitas vezes você não o conhece. Você não conhece a sua pessoa e você não conhece suas obras. E por isso você tem receio. Será que Deus será por mim nessa situação? Será que Ele vai me ajudar? Será que Ele vai me orientar? Será que Ele vai me socorrer? Será que Ele vai me proteger? Por que o salmista confiava tanto em Deus? Por que o salmista abria os seus lábios para louvar o Senhor por quem Ele era e pelas coisas que ele estava fazendo ou que Ele iria fazer? Por que o salmista tem tanta confiança em Deus diante dos inimigos, diante da injustiça e diante do caos? Por que o salmista ele declara a vitória do Senhor, a grandiosidade do Senhor diante de tudo isso? Porque o salmista Davi conhecia o Senhor e seguia nesse processo de conhecimento. É por isso que Davi tinha confiança, mesmo sendo perseguido pelo rei Saul. Quando ele ainda não era rei de Israel, o rei Saul era o rei de Israel, mas ele já havia ungido para ser o futuro rei de Israel. Davi seguia confiando no Senhor porque ele conhecia o Senhor. Quando Davi ele tinha que lutar contra os amorreus, os filisteus, os moabitas, os amonitas, e então estendeu o reino de Israel, ele confiava no Senhor diante de todos esses inimigos e injustiças e caos, porque ele conhecia o Senhor. E por isso ele consultava o Senhor, e se o Senhor lhe garantia que ele seria vitorioso, ele saía a guerrear porque ele confiava no Senhor, e ele confiava no Senhor porque ele conhecia o Senhor. Quando Davi passa por momentos de instabilidade causados por suas próprias más condutas,
ou pelas condutas más de outras pessoas, às vezes próximas a ele, como por exemplo Absalão, o filho que tenta usurpar do trono de Davi, ele segue confiando no Senhor, de que o Senhor lidaria por ele, lutaria por ele, julgaria a sua causa, olharia para o seu coração, veria o seu arrependimento, veria a sua sinceridade, e então seria misericordioso e gracioso com ele. Por que Davi segue confiando no Senhor? Porque Davi conhecia ao Deus a quem ele se relacionava e a quem ele servia. E o texto aqui diz o seguinte, versículos 9 e 10. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Eu queria destacar algumas características que estão presentes aqui nesse salmo. Uma das características que aparece aqui é a bondade do Senhor. O Senhor é bondoso. Davi sabia que o Senhor era bondoso. E era bondoso especialmente para com os fracos, oprimidos e necessitados. O versículo 9 diz que o Senhor é refúgio. E refúgio é necessário para aqueles que estão fugindo de alguma coisa, temendo alguma coisa, necessitados de alguma coisa. Essa era a situação de Davi. Ele temia seus inimigos, ele, em muitos momentos, precisou fugir de seus inimigos, e ele tinha necessidades nesses processos, nesses momentos de fuga. E ele sabia que, por mais que ele pudesse se esconder numa caverna, no monte, no vale, ele sabia que esses abrigos todos eram limitados. Eles poderiam ser acessados por seus inimigos, mas se ele estivesse refugiado no Senhor, aí seria um refúgio intransponível, imbatível. E o Senhor é bondoso o suficiente para nos oferecer refúgio nesses momentos de crises, de dúvidas, de problemas, de caos, de necessidade. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é bondoso o suficiente para estender suas mãos a nós e nos oferecer proteção e refúgio. Nos oferecer proteção se formos contaminados, e tivermos os sintomas mais graves, oferecer-nos proteção se formos contaminados e não tivermos sintomas graves, e oferecer-nos proteção para não sermos contaminados, oferecer-nos proteção e suprimento diante de dificuldades financeiras, diante de ansiedades, diante de dúvidas, diante de aflições. O Senhor é bondoso o suficiente para nos oferecer refúgio, abrigo, proteção. O versículo 19, 17 e 18 completam essa ideia de que o Senhor é bondoso para aqueles que precisam, para com os humildes. Os perversos descerão à sepultura, e o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. O Senhor é bondoso para aqueles que nele confiam. Ele enviou o seu Filho para justamente alcançar esses. Lá, Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Uma das características presentes no Senhor e nos seus atos é o de bondade. Nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom. E Ele nunca deixará de ser bom. Assim como você e eu podemos ter atos de bondade, mas nem sempre nós somos bons, mas se nós, mesmo sendo maus, conseguimos ter atos de bondade, momentos de bondade, imagine o Senhor, que não é manchado, não é tocado, não é alcançado pelo mal. Muito mais Ele é bom. Por Ele ser bom, meu irmão e minha irmã, você pode confiar no Senhor. A segunda característica que o texto nos apresenta é de que Ele é sábio. Ele nunca erra. Ele não comete gafes, ele não comete erros, ele não comete equívocos. Ele não é parcial, mas ele, em todos os seus atos, na sua essência, ele é sábio, ele é correto, ele é inteligente e ele
continua fazendo todas as coisas cooperem para que o plano dele aconteça. Versículo 8 diz o seguinte: julgará todo mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Ele é sábio. Ele sabe que as nações tramam contra ele. Salmo 2 fala sobre isso. Ele conhece os injustos, ele conhece os seus inimigos, ele conhece as tendências e inclinações do nosso próprio coração. Ele responde nossas orações não necessariamente conforme nós pedimos, mas conforme nossas necessidades, aquilo que será o melhor para você e para mim, e ele faz tudo isso porque ele é sábio. Ele é sábio. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque ele é sábio. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Ele conhece todas as implicações de nossas decisões ou não decisões. Por ele ser sábio, por ele ver todas as coisas, por ele saber todas as coisas. Salmo 139 diz que ele conhece nossas palavras antes mesmo que elas nos venham à boca. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus para lhes dizer algo, o Senhor lhes conhecia o coração. E é por isso que ele, por exemplo, fala a Nicodemos: Nicodemos, sua angústia é porque você não tem vida eterna. Você precisa nascer da água do Espírito, você precisa nascer de novo. É esse o motivo que ele trouxe aqui. Não são outras questões da lei, de interpretação disso ou daquilo. Você não tem vida eterna. O Senhor sabe de todas as coisas. Quando nós nos achegamos diante dele, por mais que nós, às vezes, nós nem saibamos como falar, ele já conhece o nosso coração. Por ele ser sábio, por ele saber todas as coisas, nós podemos confiar nele. Podemos confiar naquele que sabe muito mais do que nós, do que necessitamos, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai dar certo. As decisões que devemos, que não devemos tomar, as ações que devemos ter, que não devemos ter, quando devemos sair, quando devemos ficar em casa. Ele sabe de todas as coisas, por isso nós podemos confiar nele totalmente. Em terceiro lugar, nós podemos confiar no Senhor porque ele é poderoso. O Senhor tem todo o poder. Diante de juízes desse mundo, diante de governadores, de prefeitos, de presidente, de ministros do STF ou do Executivo, todos eles estão submissos ao grande poder que está sobre ele e ao poder divino. O Senhor tem todo o poder. Versículos 3 a 6 diz: meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença, pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça, repreendeste as nações e destruíste os perversos, apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre, arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. Olha o versículo 20. Faze-as tremer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. Diante do Senhor, todos nós não passamos de simples mortais. Salmo 90 diz que nós somos pó. O Senhor reina de eternidade a eternidade, mas nós somos pó. O Senhor tem todo o poder. Davi confiava no Senhor porque ele conhecia a Deus e sabia que ele tinha todo o poder. O poder de Deus era maior que o poder de Saul. O poder de Deus era maior que o poder de Golias. O poder de Deus era maior do que o poder do rei dos filisteus. O poder de Deus era maior do que a ganância ou o apetite de Absalão para ser rei de Israel. E Davi, então, confiava em Deus porque sabia que ele era todo-poderoso. Davi não saía a uma batalha, a uma guerra, sem antes consultar o Senhor, porque ele sabia, se o Senhor fosse à frente dele, ele seria vitorioso. Se o Senhor não fosse, ele não seria vitorioso. E existia um cântico na época de Davi que dizia o seguinte: enquanto Saul saiu e vencia os seus milhares, Davi vencia os seus 10 milhares. E tem meio que um coro na história, na biografia de Davi, que era o seguinte: o Senhor era com Davi. E o Senhor era com Davi.
E por isso Davi confiava em Deus, porque ele sabia de que o Senhor reunia ou tinha todo o poder. E Davi então podia lançar sua vida, seus feitos, seus planos, seus projetos nas mãos do Senhor, porque ele sabia de que esses planos não seriam frustrados. Meu irmão, nós podemos confiar no Senhor porque Ele é bom, nele não há maldade, nele não há duplicidade, nele não há maus caminhos, nele não há segundas ou más intenções. O Senhor é bom, Ele é bom. Segundo lugar, Ele é sábio, Ele sabe o que faz, Ele não erra. Ele conduz nossas vidas por caminhos que são bondosos, porque Ele sabe onde esses caminhos darão. Em terceiro lugar, nós podemos confiar no Senhor porque Ele é poderoso. Nada pode abalar o seu poder. Nada o pega de surpresa. Nada pode sequer equilibrar as forças com Ele. O Senhor tem todo o poder sobre Satanás e os demônios, sobre reinos e reis desse mundo, sobre epidemias, pandemias, sobre vírus, viroses, sobre escassez ou sobre qualquer outro problema. O Senhor é poderoso sobre todas essas coisas. E por Ele ser poderoso sobre todas essas coisas, nós, além de podermos, nós devemos confiar nele. O Senhor é poderoso para te guardar. O Senhor é poderoso para te suprir. O Senhor é poderoso para te proteger. O Senhor é poderoso para te curar. O Senhor é poderoso para te aquietar. O Senhor é poderoso para lhe trazer paz. O Senhor é poderoso para lhe livrar do mal. O Senhor é poderoso para lhe fazer justiça. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso. Ele tem todo o poder. Última característica que eu gostaria de apresentar é que o Senhor é soberano. Soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Versículo 7 e 8 diz o seguinte: o Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor nunca deixou, nunca deixa e nunca deixará o seu trono. Embora o mundo pareça um tanto quanto sem curso, sem caminho, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, o Senhor continua reinando sobre tudo e sobre todos. Davi sabia que, embora ele fosse ou foi o rei de Israel por um tempo, o seu reinado estava submisso a um reinado maior do que o dele. O seu cetro era um cetro que muitas vezes arbitrou justiça, mas maior justiça estava no cetro divino. Salmo 16, o salmista sabia que ele poderia experimentar a corrupção por algum tempo, mas não seria por todo o tempo. Ele então seria resgatado e então reinaria com o Senhor para sempre, porque ele tinha a expectativa de um reino eterno, de um reino justo, de um reino inabalável, de um reino inviolável. Esse era o reino do Senhor. Esse é o reino dele. E ele está sentado no seu alto e sublime trono. Se nós, por exemplo, formos para o Salmo 24, vai dizer que tudo pertence ao Senhor, a terra e todos os que nele habitam. Dos Salmos 94 até o Salmo 100, essa expressão, o Senhor reina para sempre, aparece com abundância em todos esses salmos. Davi tinha essa certeza. Ele confiava no Senhor, porque conhecia o Senhor e sabia que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabia que por mais que alguns reinos ou alguns reis tivessem algum tipo de prevalência no tempo atual, isso seria limitado, seria por algum tempo, até que o Senhor, então, findasse aquele reino, acabasse com a injustiça, acabasse com aqueles inimigos, e então voltasse a impor o seu reino. E ainda que nesse mundo o reinado do Senhor não seja visto de forma plena, ele ainda se manifesta, e a nossa esperança e expectativa é de que, findo esse mundo, o Senhor reinará para todo sempre, e isso de forma plena.
com todas as manifestações do reino do Senhor com a sua justiça. Por isso Davi confiava no Senhor, porque sabia que ele era o rei sobre todas as coisas e o seu reino prevaleceria. Nós podemos confiar no Senhor, porque ele é soberano, porque ele está reinando sobre tudo, sobre todos. O Senhor continua governando esse mundo que se mostra cada vez mais desgovernado. Embora os prefeitos, os governadores e as autoridades federais, elas insistam em dizer de que estão sob que estão controlando todas as coisas, que todas as coisas estão sob controle, as suas medidas são pensadas, estão arquitetadas, eles têm respaldos técnicos, respaldos científicos, respaldos logísticos, respaldos jurídicos. Olha, embora eles dizem que tem esse respaldo todo, em muitas situações, eles não sabem para onde estão caminhando. Ora, eles baixam uma lei, ora, eles baixam outra lei que é totalmente contrária àquela primeira. Agora, aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, nós estamos quase que no estado de sítio. Nós estamos no que eles chamam de lockdown. E nós temos mais restrições ainda, agora inclusive de ir e vir. Principalmente no Recife e na zona metropolitana no Recife. Os carros só podem andar com 3 pessoas. Você só pode sair de casa se tiver um motivo assim extremamente justificável. As autoridades de segurança vão abordar as pessoas na rua e vão pedir a causa delas estarem na rua. Os cidadãos serão passíveis de multa ou até de serem talvez presos caso sejam encontrados em desordem ou em desobediência civil. E, bom, nós vivemos diante de toda essa realidade e as autoridades que impetraram essas medidas, elas afirmam que estão com o controle de todas as coisas e que isso vai trazer o bem-estar e a solução para os nossos problemas. Quer saber de uma coisa? Eles não estão certos de nada, eles estão tentando fazer isso. E talvez, eles tenham até algumas segundas, terceiras e quartas intenções por trás de tudo isso. Mas eles estão na expectativa de que isso dê certo. Talvez eles estão assim desesperadamente esperando que isso dê certo. Porque se não der certo, eles terão um problema ainda maior do que os que ele já tem. Tudo isso não necessariamente para fazer uma crítica a esse ou aquele líder, mas só para ilustrar de que, por mais confiante que um líder esteja, ele está apenas numa tentativa de fazer algo e na esperança de que dê certo. Quero dizer a você de que Deus não faz tentativas. Deus tem atos que são corretos, certos, eles são eficientes, são relevantes e, por final, contribuirão para o seu plano maior. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque acima de todos os líderes desse mundo, o Senhor reina. Então, eu queria te incentivar a continuar confiando no Senhor. Não desobedeça às autoridades, por mais que nós não concordemos, e eu não concordo, mas vou me submeter, vou obedecer, porque é isso que o Senhor pede de mim nesse momento. Então eu vou obedecer aquilo que foi orientado a fazer, pelo menos nos locais em que isso foi orientado a fazer. Mas você quer saber de uma coisa? Minha confiança não está em nenhuma dessas orientações, em nenhum desses líderes. Minha confiança não está nem mesmo em eu sair menos de casa, em ter menos contato com uma quantidade grande de pessoas, em tomar limão pela manhã, em aumentar a minha imunidade. Eu sou responsável por tudo isso e tenho feito, é o que eu posso fazer humanamente falando, mas meu irmão, minha irmã, faça todas essas coisas, cumpra com todas as suas responsabilidades, mas, por favor, em nome de Jesus, não permita com que o seu coração confie apenas nessas coisas. São apenas dispositivos. Que a sua confiança continue no Senhor que fez os céus e a terra. E se você tem sido tentado
a confiar em outras coisas ou em outras pessoas, a receita para que nós possamos vencer essa tentação está aqui no Salmo de número 9, no Salmo de número 10. Conheça cada vez mais o Senhor para que você possa confiar nele. E como, pastor, eu confio? Como eu conheço mais o Senhor? Olha, você conhece mais o Senhor por meio da sua palavra. A Bíblia diz que nós recebemos tudo para a vida e para a piedade. 2 Pedro, capítulo 1, fala sobre isso. A sua palavra, a palavra de Deus, nos falam sobre Deus e sobre a sua obra. A Bíblia é sobre Deus. O personagem central das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. E a descrição da sua obra e dos seus planos para você e para mim. Então, mergulhe na palavra de Deus para conhecer mais a Deus. E quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar em Deus. Ore ao Senhor. Separe tempo para falar com Deus. Deus também nos ensina, além de usar a sua palavra, Ele fala conosco pessoalmente. Ele tem dispositivos para falar conosco, Ele fala conosco por meio da sua palavra, Ele fala conosco por meio da orientação do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele move céus e terra para falar comigo, contigo. E nós temos uma maneira direta para falar com Ele, sem interrupções, sem mediadores, a não ser o Senhor Jesus Cristo e a oração. Fale com Ele, converse com Ele diariamente, mais de uma vez por dia, não somente na refeição, não somente quando acorda ou quando dorme. Mantenha-se em oração sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Esteja em espírito de oração e separe alguns momentos do seu dia para orar ao Senhor. Uma vez que talvez você pode estar mais em casa, por causa do isolamento social, separe tempo para orar ao Senhor. Veja menos notícias, assista menos TV e ore mais ao Senhor. A oração é um caminho para conhecer mais a Deus. Em terceiro lugar, coloque em prática a sua palavra e coloque em prática aquilo que o Senhor lhe orientar a fazer. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que nós devemos cumprir aquilo que é protocolar, aquilo que nós já sabemos que devemos fazer, orar, ler a Bíblia, evangelizar, ser correto, ser justo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos motiva a fazer coisas, nos motiva a colocar em prática a nossa fé, a amar o nosso irmão, a ser auxílio para aqueles que precisam. Então, faça isso. O Espírito Santo de Deus pode te induzir a fazer coisas, ou a orar por algumas pessoas, ou a rever algumas questões no seu coração, na sua vida, nos seus relacionamentos. Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus e faça, coloque em prática. Meu irmão, nós temos as condições para conhecermos a Deus, então que nós prossigamos em conhecê-lo mais. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. E quanto mais nós confiamos nele, mais estáveis e equilibrados nós estaremos para passar, não somente pelos momentos de calmaria da vida, mas principalmente pelos momentos de instabilidade e de tempestades da vida. Salmo 9 e 10 mostram uma das tempestades passadas por Davi, e quanto mais Davi conhecia o Senhor, mais ele confiava em Deus, em suas promessas e na vitória do Rei dos Reis. Eu queria te incentivar a isso. Queria te incentivar a você conhecer mais o Senhor, por meio da oração, da leitura, por meio da sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai confiar nele. E quanto mais você confiar em Deus, mais estável você vai estar para passar pelas fases da vida. E nós agora estamos numa fase difícil, desafiadora. Nós precisamos confiar em Deus para aquietar o nosso coração, para não estarmos ansiosos, para não tomarmos decisões equivocadas e erradas e para não desesperarmos da vida. Confie no Senhor, confie no Criador dos céus e da terra e que você possa prosseguir confiando nele à medida que você o conhece. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude a conhecê-lo mais, confiar mais nele, e que ele seja bondoso, gracioso para com seus filhos, nos livre de todas as manifestações de mal
e nos proteja e nos preserve até o encontro eterno com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque nós pertencemos a Ti. Nós temos a segurança e a confiança nisso porque cremos em Cristo Jesus e somos habitação do Espírito Santo de Deus. E tudo isso nos dá convicção, certeza, paz e segurança de que nós somos Teus. Pai, à medida que temos esse privilégio de ter a Cristo como Salvador, ajude-nos a conhecê-lo mais de quem o Senhor é e das coisas que o Senhor faz. Possamos conhecer mais da sua bondade, possamos conhecer mais da sua sabedoria, possamos conhecer mais do seu poder, possamos conhecer mais da sua soberania. Que assim como Davi, por mais que passemos por momentos de aflição, mas que isso não nos tire a paz, a ponto de nos desesperarmos da vida, porque nós conhecemos o Senhor, e por conhecermos o Senhor, nós então podemos lançar toda a nossa confiança em Ti. Deus, fortalece nossa confiança, aumenta a nossa confiança no Senhor, para que nós não vivamos ansiosos, não vivamos frustrados e desesperados, que mesmo em meio a esses desafios impostos pela pandemia e seus desdobramentos, que nós estejamos confiando no Senhor. Deus, e a promessa da parte do Senhor é que a paz que excede todo entendimento, embora as pessoas nem mesmo entendam, porque nós estamos tranquilos e equilibrados assim, que essa também seja uma oportunidade para compartilhar sobre Cristo, sobre Sua palavra, sobre quem o Senhor é e o que o Senhor faz, para que eles também possam confiar em Ti por meio de entregarem suas vidas a Cristo Jesus. Ó Deus, sê conosco, livra-nos do mal, livra-nos dos inimigos, livra-nos das setas inflamadas do diabo e de seus demônios, livra-nos dos homens maus, livra-nos de líderes corruptos, livra-nos de decisões equivocadas, livra-nos da injustiça, livra-nos do nosso próprio coração, Deus, inclinado ao mal. Livra-nos, Pai. Ser vitorioso sobre todas essas coisas e leva-nos por um caminho de vitória. E que nesse processo todo nós não possamos olhar para outras fontes, mas somente para o Senhor, e que o nosso coração esteja totalmente confiante em Ti. Ó Deus, ser com aqueles que nesse momento estão precisando de apoio, de refúgio, de auxílio, de cura, de sustento financeiro, de ajuda, Pai. Por favor, socorre-os nesse momento e continua fortalecendo nossa fé e nossa confiança em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e nós estamos gratos por sabermos que o Senhor ouve nossa oração, de que assim como o Senhor fez no passado, continua fazendo no presente, continuará, Deus, sendo por nós e nos abençoando, Deus, por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e cremos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que a paz de Cristo, o amor de Deus e a graça dele esteja sobre sua vida. Deus abençoe.